Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo nós falaremos sobre os óxidos, sobre as características e as regras de nomenclatura. Para começar então essa conversa, esse vídeo, dá uma olhada nessa estátua. Uma estátua é um monumento histórico que está toda desgastada por conta de um fenômeno chamado chuva ácida. Além dessa corrosão em monumentos históricos, que outros efeitos a gente percebe que são resultantes aí da chuva ácida? Então são vários, né? Queimam as plantas, tá? A chuva ácida queima, né, a vegetação, danifica o solo, pois deixa ele muito ácido, prejudicando a agricultura, contamina os recursos hídricos. Se cair diretamente na pele, causa também irritação, alergias, queimaduras. Então os danos para o meio ambiente, para a saúde humana de maneira geral, são muito grandes, tá? Desse fenômeno da chuva ácida. E por que ela é causada? Então existem muitos gases que nós, infelizmente, pelas nossas atividades humanas, emitimos na atmosfera, e nesses gases a gente encontra óxidos que são ácidos, e eles têm uma facilidade para se combinar com o vapor de água da atmosfera, e aí quando vem a chuva, ela vem com caráter ácido. Por isso que esse fenômeno acontece. Mas afinal, né, o que são os ácidos? Vamos lembrar? Antes da gente falar, né, a respeito de quem são os óxidos nesse vídeo, dá uma olhada aqui em alguns exemplos de óxidos que certamente você já viu. A ferrugem, que é o óxido de ferro 3, a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, o óxido de cálcio, que é a cal virgem, muito usada aí também em construção, agricultura, tá? Então os óxidos, eles são compostos binários, porque eles são formados por dois elementos químicos, sendo que um desses elementos sempre é o oxigênio. Entre os tipos de óxidos, existem os iônicos e os moleculares. Um óxido iônico é aquele que tem o oxigênio associado a um metal, e o molecular é o oxigênio ligado a um outro elemento de outro grupo que a gente chama de ametal ou não metal. Por que isso é importante? Para dar nomes aos óxidos. Então, quando um óxido é iônico, a regra é bem simples. Você vai escrever óxido de e o nome do elemento metal. Exemplo aqui, K2O é óxido de potássio, que é esse elemento que está aqui na frente com o oxigênio. BaO é o óxido de bário, que é este elemento. Na2O, óxido de sódio, que é esse elemento. Então, para óxidos iônicos, a regra é essa. Para óxidos moleculares, como é que é a regra final? É um pouquinho mais complicado, mas nada que com prática você não consiga fazer. Você vai colocar um prefixo, ou seja, você vai analisar a quantidade de oxigênio na fórmula, colocar a palavra óxido junto com esse prefixo, de, e aí vem mais um prefixo, que é você analisar nesse momento quantos tem do outro elemento que está associado ao oxigênio. E aí o nome desse elemento. Então, exemplo aqui, olha só, CO só tem um O, né, um oxigênio, então ele simplesmente fica monóxido. Mono é o prefixo para um. Monóxido de carbono, que é o elemento que está aqui. Agora, olha o outro exemplo, CO2, 2 oxigênios. Então, o prefixo que você vai usar para 2 é o prefixo di, por isso ele fica dióxido de carbono. O terceiro exemplo, SO3, são 3 oxigênios. Então, o prefixo é tri, por isso que ele fica trióxido de enxofre. E o quarto exemplo, Cl2O3. Então, temos 3 oxigênios, por isso que ele ficou trióxido de, e aí temos o cloro, só que 2, por isso que ficou trióxido de dicloro. Neste vídeo, nós falamos sobre os óxidos, as regras de nomenclatura, os tipos de óxidos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!